Dia 6/6 chegou, finalmente. Vocês vão entender o porquê que eu marquei essa data para poder postar este vídeo. Vocês hoje em dia se perguntam como que o cinema, a indústria cultural audiovisual, chegou no que está hoje, com tantos lançamentos de filmes com milhões de dólares, mas com produções ruins, histórias escassas, roteiros que pareciam trazer uma ideia nova, só que eles falham miseravelmente e se tornam mais um caça-níqueis? Por que que o cinema hoje em dia entrega muito menos criatividade, quanto antigamente o cinema entregava novas experiências, efeitos incríveis, novas histórias e entre outros assuntos que poderiam ser abordados como as críticas sociais bem construtivas e não algo que é para enfiar a goela abaixo, como hoje em dia várias empresas fazem. Por que que a gente chegou a este ponto? Eu sou o Gustavo e vamos conversar sobre essa questão de como o cinema se tornou um produto e não uma arte a ser entregue. Você já chegou a se perguntar o porquê que alguns filmes não lançam nos cinemas de suas cidades? Eu já me perguntei muito sobre isso. Também me perguntei o porquê que os filmes hoje em dia estão tão repetitivos e genéricos e menos inovadores. Por exemplo, vários live action sendo lançados ou vários reboots também. E bem, eu acho que eu decidi discorrer sobre este assunto porque achei muito interessante essa questão e ver o que vocês acham também, porque certamente é um assunto muito necessário numa sociedade na qual preza pelo lucro acima de tudo. E, bom, vamos comentar sobre essa situação e o porquê que isso pode ocorrer, quais são as motivações para as empresas fazerem isso, as possíveis motivações para as empresas fazerem isso. Vamos entender melhor sobre este mundo cultural no qual é tão complexo e se estende até hoje em discussões, e até mesmo em âmbitos artísticos. Vamos começar falando sobre o porquê que certos filmes não chegam em cidades menores. Por exemplo, eu moro numa região na qual sim, tem um cinema, obviamente, por isso que eu amo falar sobre esse assunto. Mas eu percebo que há muita falta de conteúdo. São muitos filmes, por exemplo, das empresas maiores como Disney, Paramount e até mesmo Universal muitas das vezes. Poucas vezes eu vi lançar filmes da A24, né, na minha cidade, que é uma empresa de filmes independentes. E bom, certa vez eu fui procurar no meu cinema para poder assistir Um Completo Desconhecido. E bom, eu fiquei super animado, porque eu pensei, pô, eu vou poder assistir esse filme e retrata a história do Bob Dylan, né? Claro, eu tô falando sobre assuntos genéricos, mas eu estava muito ansioso para poder saber sobre a história na qual carrega cheio de significados. E bem, eu estava muito ansioso para poder assistir ao filme, pois ele trazia uma qualidade histórica excelente. Por exemplo, trazia temas debatidos durante a Guerra Fria, documentos muito interessantes, eu estava muito ansioso para poder assistir. Porém, eu tive que esperar sair em aplicativos de streaming e infelizmente não pude experienciar isso nos cinemas. O que eu penso? Trago como uma das teses para este vídeo acerca de um preconceito econômico, na qual as empresas elas estipulam qual vai ser o valor que elas vão lucrar e esquecem que ainda existem muitas pessoas com variados gostos. E isto entra neste âmbito econômico para poder falar sobre isto. Por quê? Como eu moro numa região que posso dizer que é mais interior, eu tenho um pensamento acerca disso para falar que realmente existe um preconceito. Porque muitos dos filmes nos quais tratam sobre temas sociais muito importantes para a sociedade ou que retratam fatos históricos que poderiam evitar de serem repetidos, mas que hoje em dia, infelizmente, no Brasil ocorrem com muita frequência, eles não passam. Isso é algo inegável, não passam nos cinemas. Ah, então pode dizer que também é uma questão de intelecto? Talvez também possa entrar essa questão intelectual. Por quê? Como é uma região de interior, provavelmente eles podem pensar,
ah não, o povo quer um filme que vai mais desligar a mente deles, um filme que vai mais deixar eles centrados na tela e vão esquecer sobre o mundo de fora, ou algo do tipo, algo do gênero, né? E, bom, eles acabam por optar ao pensar o seguinte: nossa, então esse povo do interior deve ser menos capaz de entender sobre esses temas abordados do que uma pessoa de capital poderia entender. Há este preconceito, infelizmente, e é inegável dizer que não tem. Até hoje existem esses preconceitos dentro da sociedade artística e dentro da sociedade capitalista, na qual pensa no lucro acima de tudo. Haviam muitas pessoas que realmente estavam ansiosas para poder assistir a este filme, tantos que muitos vão aos comentários das empresas para poder perguntar sobre essa questão. E geralmente não trazem esses filmes com esses temas sociais abordados, e isso é realmente triste. Eu queria provocar uma reflexão acerca desse assunto, no qual eu penso assim: se uma arte é produzida para que todos possam vê-la, por que há uma escolha de público para que esta obra possa ser vista ou assistida ou experienciada? Eu não sei. E, bom, as empresas vão saber responder. E isso ocorre com muita frequência, infelizmente. Por exemplo, muitas exposições de arte que ocorrem hoje em dia no Brasil, a maioria não vem para o interior, mas sim fica grudada nas capitais. Muitos eventos que ocorrem em capitais. Ah, e por que tem essa escolha e preferência por capitais? Porque é onde vai gerar mais rentabilidade. Mas o que para uma cidade de interior não seria tão agradável para a empresa que é internacional, por exemplo. Ah, mas se viessem a fazer um evento numa cidade de interior, por exemplo, claro, já fizeram isso uma vez e eu me lembro muito bem. A cidade de Varginha, por exemplo, em Minas Gerais, teve um evento de Alien Romulus para poder falar sobre isso, por causa da história do ET de Varginha, obviamente. Mas ainda assim gerou e rentabilizou muito dinheiro ali, entendem? E eu quero trazer como reflexão por que uns podem ter acesso e outros não? E, bom, eu acho que isso entra numa questão social e dá para poder entender acerca disso muito bem. E, bom, podem ter uns que vão discordar desta visão, mas não vejo que isto é algo que reflete mais sobre o dinheiro e não sobre a mensagem que está para ser entregue. Por que as empresas de produções cinematográficas hoje em dia fazem tantos filmes que são ruins? E vocês pensam, ah, tal filme entrega uma boa visão, ou algo do tipo, tal filme pode ser interessante de assistir. Por exemplo, o filme Quarteto Fantástico teve suas sessões teste divulgadas e as reações do público não foram tão boas. Eles entregaram um material muito bom nos trailers, eu realmente gostei. Entretanto, a reação do público que assistiu achou o filme bagunçado, exagerado às vezes. E, bem, quem quiser entrar nos sites de críticas, podem entrar que vai estar lá. Enfim, por que as empresas ainda se preocupam em fazer tantos filmes ruins, como por exemplo, reboots mal feitos, live actions repetitivos e genéricos, que não renovam em nada, não trazem uma mensagem nova, não trazem aquele carinho e ainda assim falham miseravelmente em entregar um projeto que quer entregar nostalgia, mas acaba entregando uma decepção? O porquê que isto ocorre? Eu consigo responder de uma maneira ótima. Dinheiro. Tudo movimenta em torno do dinheiro. Ah, mas por que você pensa assim? Parando para imaginar, vamos lá. Rei Leão de 2019. Foi lançado o filme, prometia muita coisa porque a Disney disse, vamos fazer um live action. Isso vai render muito dinheiro. O que ocorre? Este dinheiro que eles pensavam arrecadar, eles conseguiram. Eles bateram 1,6 bilhão de dólares de bilheterias mundiais. É incrível parar para pensar que como que um filme com uma história que literalmente traz algo repetitivo e até mesmo com uma animação estranha dos personagens conseguiu tanto dinheiro? Porque a marca é um grande impacto global. A marca Rei Leão é muito presente na vida das pessoas, porque em 1994 eles lançam um filme O Rei Leão, que traz temáticas africanas com
animais, os dubladores também de origem africana, eles trazem uma grande diversidade acerca de um continente que havia sido deixado à mercê. E eles fizeram um filme se tratando de um continente com elementos do próprio continente e cultura. E o que a Disney pensou? Vamos fazer um filme que vai arrecadar bilhões, milhões, e esse filme vai se pagar. E provavelmente faremos uma sequência. E eles fizeram um spin-off do Mufasa. Rendeu dinheiro. Sim, rendeu bastante dinheiro. Eles conseguiram. Ah, mas por que rendeu tanto dinheiro sendo que o filme ele é ruim? Porque a marca é grande. A obra é marcante. Eles fizeram um marketing, porque o marketing é aquilo que vai entregar pro interesse do público algo que eles não esperam. E o marketing entrega algo que vai deixar todo mundo chocado e que vai pensar assim, pô, tenho que fazer essa pessoa ir assistir a essa obra, entende? E o que eles fizeram com o Rei Leão foi basicamente a mesma coisa. Eles fizeram marketing, lançaram um produto e deu sucesso. Essa é a fórmula. É sempre assim com os filmes live action e adaptações. Agora, se um filme ele é realmente ruim, acaba que ele flopa. E como vocês sabem, flopa mesmo. Por exemplo, a Disney tomou essa má fama desde Rei Leão por causa dos live actions, e com Branca de Neve foi diferente, teve um impacto muito menor, porque o filme foi considerado ruim, muito ruim, e o filme é ruim, e eles conseguiram perder bastante dinheiro sobre isso. E causou um prejuízo para a empresa, claro que causou. Vocês podem ver o porquê que eles tentam fazer isso até hoje. Dinheiro é tudo aquilo que importa. E rende bastante. Rende muito. Ah, mesmo com roteiros que não vão agregar nenhuma crítica ou algo do tipo, infelizmente é o que acontece. Hoje em dia eles pensam em entregar filmes que não vão fazer a pessoa pensar, ela vai assistir e vai falar assim, ó, melhor filme já feito na história. E tipo, pô, é um negócio feito todo digital. Não é um negócio que entrega, tipo, nossa, que incrível. Por exemplo, tem filmes hoje em dia que realmente se preocupam em entregar uma arte, tá ligado? Por exemplo, mesmo que sejam filmes que dividam opiniões. A gente vê quando uma obra é feita com qualidade, com amor e carinho. Quando você vai e assiste, você pensa, pô, isso me lembra disso, isso me lembra daquilo. Você pega a obra e consegue descascar como se fosse uma banana. Você pega a banana pra comer e você descasca. E a cada mordida você sabe que é bom. E vai ficando cada vez melhor até o final e você sentir um gostinho de quero mais. É assim que é uma obra, entende? Por exemplo, o mesmo filme Pecadores, que pra mim não precisa nem ter sequência, eu queria ter visto mais coisa. Entretanto, ele terminou de uma maneira excelente. Ele terminou de uma maneira excelente. É uma obra incrível, uma das melhores do ano. E isso é inegável. E bom, infelizmente as empresas se preocupam muito com o dinheiro. Isso é um debate que ocorre hoje em dia. Então, eu tomei como um exemplo os filmes que hoje em dia eu assisto, geralmente, filmes que são tratados como ruins. Eu geralmente deixo pra assistir mais depois, quando lança em casa, ou algo do tipo. Por quê? Eu penso que não vai valer gastar R$ 20 em um ingresso, sendo que eu posso assistir o filme em casa e me decepcionar por muito menos. E é sobre isso agora que a gente vai falar. É sobre o quanto que o cinema se tornou um processo elitizado. Ir ao cinema, hoje em dia, se tornou um processo elitizado. O cinema, como eu havia dito, se tornou um lugar onde é menos acessível do que era antes. Hoje em dia, você paga um preço absurdo num pacote de pipoca que você gastaria R$ 4 no mercado. Você vai, compra a pipoca, e essa pipoca custa 30, 40, 50, até mesmo R$ 60. Você compra combos para poder dividir com a sua família, e esses combos chegam até o preço de 70. Como que isso ocorre? Então, eu vou te dizer o seguinte: as empresas hoje em dia estão muito impactadas pela inflação. Claro, guerras ocorrendo no Oriente Médio, na Europa, e a questão dos grãos e sua exportação. Claro, tem isso. Entretanto, vê-se que a empresa ainda assim continua a aumentar os preços, e isto é nítido. Por exemplo, tem lugares hoje em dia que você paga R$ 8 o ingresso, e é muito raro de se ver. Muito raro mesmo. Quando eu digo que é raro de verdade.
E você pensa, cara, como que chegamos a esse preço tão absurdo? Eu vou te dizer, ir assistir a um filme não é só uma experiência, mas sim é algo que você precisa pagar caro. Bom, você tem a experiência completa de assistir um filme no cinema, por exemplo. Qual a experiência completa que você imagina? Compra pipoca, compra um refrigerante, senta na melhor poltrona no melhor lugar da sala, assiste aquele filme, por exemplo, em 3D com a tecnologia que realmente oferece aquilo. Não é um filme que procura ganhar dinheiro falando que é 3D, mas no final não é nada. Sabe? Essa é uma experiência completa. E ainda por cima sair satisfeito. Porém, ao longo dos anos, é nítido que isso se tornou mais difícil. Por exemplo, filmes em cartaz legendados são tarde da noite. Por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de assistir legendado e outras pessoas que preferem assistir dublado. Mas ainda existem aquelas pessoas que têm a preferência por assistir um filme legendado, ou tem aquela preferência até mesmo por se sentir dentro do filme e assistir filmes em 3D, ou em salas mais imersivas. E o preço dessas experiências, ao invés de ser algo que vai demonstrar o quanto que a tecnologia evoluiu, demonstrar como que a arte agora se tornou mais imersiva, se tornou um processo de ganhar dinheiro e gerar dinheiro acima disso. E é o que infelizmente acontece. Hoje em dia você vai lá e gasta quase 100 reais, uma pessoa, 100 reais para poder assistir um filme. Infelizmente, é nítido que há a preocupação em ganhar lucro, em gerar lucro ali por cima para poder entregar para outras empresas a melhor bilheteria possível. Para aquele filme, a maior bilheteria possível. E bom, não vai mudar infelizmente a não ser que eles vejam a situação social no país. O país hoje em dia tem um índice de pobreza muito grande. A acessibilidade do país infelizmente é muito pequena e com preços cada vez mais caros, com importações mais caras, taxações em produtos tanto alimentícios, tanto da área de minérios, metais, aço e muitos outros fatores acabam que agregam para um produto mais caro. E é o que infelizmente acontece num país subdesenvolvido como o nosso, e que infelizmente não vão mudar esses preços a não ser que haja um investimento muito grande nas áreas que precisam, como por exemplo educação, tecnologia, indústria e desenvolvimento cultural. Por exemplo, é recente que a gente ganhou um Oscar, tá? A gente está tendo maior visibilidade cultural cinematográfica em 2024. Ah, mas tiveram outros filmes que foram indicados, mas não chegaram a ganhar. Foi recente. Por exemplo, outros filmes que são muito bons, que foram indicados a um prêmio internacional de grande renome, né, hoje em dia. Hoje em dia também, às vezes, não possa ser. Por exemplo, o próprio filme Cidade de Deus, Central do Brasil, Ainda Estou Aqui. E, bom, Tropa de Elite 2, cara. E é perceptível que é necessário mudar isso. É necessário que o Brasil mude aquela visão deturpada dos países gringos de dizer que a gente é um país só de futebol, carnaval e cerveja gelada. Nós precisamos demonstrar que estamos à frente. Nós precisamos representar um país forte que não exporta só alimentos, não exporta só na área do agronegócio, mas sim exporta em áreas da indústria cinematográfica, exporta em cultura, exporta em tecnologia. A fuga de cérebros ela está cada vez maior no país e infelizmente é o que ocorre. E quando se tem cérebros muito geniais num país que não avança tecnologicamente, infelizmente o país está fadado a piorar economicamente. É primeiro necessário mudar o corpo social para poder atingir uma economia agradável. E quando fazem isto, realmente há uma mudança muito drástica na vida socioeconômica das pessoas. Bom, este foi um vídeo que eu fiz e que eu pensei que era necessário de dizer. E eu espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e, bom, até uma próxima.